Só, senhor presidente, senhor deputado, só explicando. O deputado Pedro Pion está perguntando por que não emendou, porque na hora houve quando foi cumprimentar, as pessoas foram ser cumprimentadas, acabou passando. Mas eu volto à tribuna, senhor presidente, e como eu falei, o assunto não pode ser outro. Eu acho que eu vi hoje uma nota, deputado Pegs, do Tico Santa Cruz, que esteve aqui em Curitiba na sexta-feira, e essa nota, para nós, ela é bastante significativa. Porque ele diz, ontem foi um dia triste, sim. Houve uma derrota importante. A jovem democracia brasileira foi ferida. Mas é preciso tirar algo positivo mesmo nos piores momentos. A mobilização popular, com centenas de organizações, artistas, intelectuais, juristas, movimentos sociais, religiosos, fez a esquerda e seu projeto de país serem defendidos em todos os lugares. Inclusive na Câmara Federal, que saiu da zona de conforto e veio para as ruas, de onde não deverá mais sair. E é isso que eu quero aqui comentar. Eu acho que ontem a democracia perdeu. Perdeu pela forma como foi conduzido, perdeu pelo que nós vimos na Câmara Federal. A presidente Dilma pode ter todos os defeitos que nós quisermos apontar. Pode ter, e certamente tem muitos. Mas não há nenhuma dúvida que aquilo que lhe acusam, e que ontem, dos 367 votos dados pelo sim, apenas 2 vezes, deputado Pegs, foi citada as tais pedaladas fiscais, que se for para ser levado em conta, aqui também o governador Beto Richa deverá, pelo mesmo método, ser responsabilizado. Não sei se haverá, da parte do PSTB, a mesma lógica. Creio que não, porque não é próprio haver essa lógica. Mas a presidente Dilma não foi só tirada como uma mulher frágil, uma mulher que tinha que ser esculachada ali, como nós vimos muitas vezes. Eu acho que o que nós vimos ontem foi uma ofensa ao cargo de presidente. Como eu falei aqui, não me sinto nem um pouco, e acho que ninguém em sã consciência, que tem um mínimo de sanidade mental, pode ficar contente em ver o que nós vimos ontem. Nem com a presidente Dilma, nem com o presidente Cunha. Eu creio que o clima que a Câmara Federal vive é um clima de ódio. Um clima de ódio que não permite que as pessoas se relacionem absolutamente mais. Como, me parece, está sendo tentado colocar, inclusive, nas ruas do nosso país. Eu já, por diversas vezes, professor Tercílio, usei essa tribuna para dizer que se eu posso, e eu uso, a estrela do meu partido, as cores do meu partido, eu também posso entender que pessoas usem outras cores e usem outros valores. Eu não posso proibi-las ou proibi-los de vir às ruas com um pensamento diferente, mas não posso aceitar que queiram que aqueles que não pensam igual sejam proibidos de sair às ruas. Ontem, quem comemorou, talvez, em pouco tempo, tenha que lamentar, que comemorou, de fato, a cara do presidente Cunha. É isso que está no Congresso hoje, a cara do presidente Cunha. Se a presidente Dilma fosse, não ela, presidente, mas fosse o presidente Lula, talvez nós não estivéssemos vendo tanta exaltação do machismo como vimos ontem. Da mesma forma que eu vi os cartazes "Tchau, querida", que é uma forma que para alguns é uma brincadeira, mas nós sabemos que não é, deputado Tiago. Nós sabemos o que significa isso. Nós sabemos como que foi feito no início desse ano, no final do ano passado, com os adesivos que colocava a presidente Dilma no local onde você coloca a gasolina como uma mulher com as pernas abertas. Alguns viram esse adesivo. O machismo dessas pessoas, a intolerância dessas pessoas é que não pode preponderar. É possível, sim, fazer um debate racional. Não é possível que as pessoas não consigam entender que o que nós vamos atravessar agora, independente se o Congresso e o Senado vai ou não aceitar, é um período que vai exigir de nós todos um mínimo de tolerância. Não é possível pensar que você golpeia a democracia e
e faz isso como se fosse um passeio num parque de diversões, professor Tercílio. Não dá para compactuar com um discurso de ódio e de violência. Nós faremos, tenho certeza, aqueles, deputado Romanelli, que acreditam na democracia, nós faremos o enfrentamento no campo das ideias da democracia. Já falei várias vezes aqui, não é no grito, não é no baixo nível, não é na linguagem chula que as coisas vão se resolver. Não é. Porque isso talvez sirva muito para a torcida organizada, mas não serve para quem quer fazer política. Por isso, penso que aqueles que vieram para as ruas, independente da sua opção, devem ser e certamente serão respeitados. Aqueles que vieram só para externar o seu ódio, terão no tempo certo o seu espaço, que é o lixo da história. O lixo da história. Não pensem que os Cunhas, os Temers, tenham o tratamento que pensam que serão dignos por terem feito o que fizeram. Não terão. Não terão nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu quero aqui fazer duas referências. Uma, eu já fiz anteriormente, a coerência e o voto do Aliel Machado, que mais uma vez, ontem, com todas as dificuldades, não mudou de lado. E outra, obviamente, daqueles que, por razões que eu desconheço e que não cabe a mim julgar, mas que cabe comentar, eu não entendo exatamente por que as pessoas, até a meia-noite ou até as 10 horas da manhã, têm uma posição e depois expressam outra com uma facilidade, com uma tranquilidade, como se estivessem simplesmente saindo de uma porta de um cinema e entrando em outra porta de um filme diferente. Não dá para entender isso. E creio que essas pessoas serão cobradas, deputado Anibeli, a seu tempo. Não faço aqui absolutamente nenhum juízo de quem fez isso, mas é absolutamente inconcebível que num processo onde há mais de 90 dias está sendo debatido o que ocorrerá na Câmara Federal, nós cheguemos com deputados e deputadas até a hora, sem saber de que forma votariam. É claro que tem os casos que são cômicos, como disse aqui o deputado Lemos, e aqui eu abro aspas, o meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito, e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos com sua gestão. Por meus filhos, por meus netos, por minha família, deveria dizer por meus bens, voto sim, 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 sim. Aquela senhora deputada que votou sim, 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 10 vezes ontem, contra a corrupção. E hoje, às 7 horas da manhã, seu marido, o prefeito, que foi exaltado ontem como sendo o homem mais correto do Brasil, foi preso por desviar recursos da saúde para o seu hospital particular e de sua família. Estes são os hipócritas que sobem na tribuna para fazer um discurso e ter outra prática. Serão derrotados, serão derrotados. O fascismo, a hipocrisia, não irá ter espaço na história. Podem até ter os seus momentos de fama, e terão, não tenho dúvida. É muito mais fácil ir a favor da corrente. É muito mais fácil usar os aplausos, mas é muito mais difícil ser coerente na hora que precisa ser coerente. Nós temos tido aqui momentos difíceis. Nós temos tido momentos difíceis, mas temos enfrentado, senhor presidente, independente da nossa posição política e ideológica. Temos enfrentado com respeito a todas as posições. Por isso falei ao deputado Pedro Lupion, que ontem até brincou comigo, mandou uma notinha, e eu entendi como uma brincadeira, deputado Pedro, porque lhe respeito muito e sei que o senhor não o faria de outra forma. Mas não aceito, em hipótese alguma, me calo diante do fascismo, diante da intolerância, diante da burrice. Não tem como conviver com esse tipo de coisa. Por isso, penso que hoje, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, as demais federações que bancaram, inclusive, os patos, todos os patos, essas federações, caberá a elas buscar construir entendimentos. Como? Elas é que devem saber como responder.
Nós temos um país com 210 milhões de habitantes. Nós temos um país que tem dificuldades, sim, econômicas. Se é por erro da política econômica, não sei. Certamente há erros também. Mas não é só isso que determina. Não há uma vara mágica de condão que resolva todos os nossos problemas. Não há como esquecer que nos 12 anos de governo do presidente Lula e da presidente Dilma, esse país melhorou. Não há como vir com um discurso fácil que nós estamos agora com uma inflação galopante, quando nós pegamos o governo com 27% de inflação. Não há como falar de desemprego em 7,5%, quando o desemprego chegou a 12%, 15%. Não há como falar de taxa de juros de 12,5%, quando o senhor Fernando Henrique, deputado Anibele, na crise da Rússia, elevou a 45%. Não há como falar de sem-teto, quando nós tivemos 45 milhões de pessoas saindo da linha de pobreza e sendo colocados, não dado, mas colocado a elas condições para que também tivessem suas moradias. Nada disso vai ser esquecido. Enganam-se aqueles que pensam que um partido, um movimento ou um pensamento pode ser destruído. Não pode. Podemos não ser nós, mas outros virão e farão. Não sei o que acontecerá, não sei como será no Senado, mas volto a dizer, não nos dobraremos, não nos entregaremos, não nos renderemos. Não fomos feitos para isso. Não fomos feitos para pular de galho em galho, de partido em partido, como se fosse só trocar de camisa. Não fomos feitos para trocar de opinião conforme quer a opinião pública e conforme quer o buzinaço aqui ou ali. Não fomos feitos para isso. Fomos feitos para lutar por aquilo que acreditamos. Se hoje eu estivesse abraçado ao governador Carlos Alberto, certamente eu estaria defendendo esse mesmo governador amanhã. Não me abraço com aqueles que eu nego depois porque a opinião pública acha conveniente. Não faço isso, não tenho duas caras. E acho que quem faz política deveria levar isso. O PDT cumpriu a sua palavra. O PDT honrou a sua palavra. Teve dissidência? Teve. E é preciso que se respeite a dissidência. Mas teve posição pública. Como teve o PMDB, como teve também PSOL, como teve PPS, como tiveram os partidos. E é natural que eu tenha. Nós vivemos uma situação difícil. Agora, não vivemos uma situação para que oportunistas queiram crescer no momento de dificuldade. Isso não será possível. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, creio que aqui cabe aquilo que Marcos 8:34 diz. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Eu vi muito discurso ontem em nome de Deus. Muito discurso em nome de Deus. Muito discurso em nome da família. Vi muito discurso em nome dos filhos, dos netos, da esposa, do esposo. E vejo uma cara de pau tremenda de 315 deputados sendo, hoje, processados pelo STF. Como pode isso? Vejo uma cara de pau de quem coloca que é preciso que se destitua a presidenta por pedaladas fiscais e no Estado pratica a mesma coisa. Como pode isso? De que forma se faz concertação nacional com aqueles que correm atrás da primeira luz que vem? Aí, senhores presidentes, eu encerro lembrando aquilo que Saramago ensina. Saramago diz com muita sabedoria, não é a escuridão que cega, mas é o excesso de luz. E para as mariposas que gostam de correr em volta das lâmpadas, tenho certeza que serão queimados por ela. Para as mariposas que ficam o tempo todo na escuridão, para sair das sombras quando vem muita luz, sejam elas das ruas, ou sejam elas luzes do poder econômico, serão queimadas por ela. Não há outra forma de fazer política não sendo pela democracia. Não há outra forma de fazer política não sendo pelo entendimento. Os bolsonaros fascistas não têm espaço na sociedade, não tem espaço para os meninas e meninos que estão aqui, porque para eles só cabe o ódio. E para o ódio nós respondemos, desenvolveremos um país muito melhor, com mais amor, com mais compreensão, com mais tolerância, porque respeitamos a todos e exigimos respeito de todos.